Olá, eu sou Aida Rodrigues e quero lhe dar as boas-vindas ao canal. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve. E não esquece de ativar o sininho para receber cada novo conteúdo. Sobre likes e curtidas, cada like, cada curtida eu recebo como um sinal de gratidão. E saiba que eu, Aida, respondo pessoalmente cada comentário. Sobre a série O Tal da Paz, eu espero sinceramente que cada palavra deste livro tenha um peso especial na mudança do seu viver. Então, fica comigo até o final, curtindo cada segundo. Seguimos hoje com a leitura do capítulo 13, segunda parte, o ciclo da água. O tal nos diz: as melhores pessoas são como a água, beneficiam todas as coisas e não competem com elas. Estabelecem-se em lugares baixos, em união com a natureza, em união com o Tao. Tao, número 8. Na arte e na filosofia chinesas, a água é símbolo do Tao, é fluida, nutriente, atende a todos, mas possui grande força, é capaz de cortar as pedras mais duras. A água, como o Tao, movimenta-se retornando em ciclos infindáveis. Tao 40. A água que existia há 1 milhão de anos ainda está aqui hoje, sem aumentar nem diminuir. Sempre temos a mesma quantidade de água na Terra. A água se movimenta num infindável ciclo hidrológico, começando com a evaporação do mar, que compreende 97% do fornecimento mundial. O calor do Sol transforma essa água em vapor, que se eleva para a atmosfera, formando nuvens, as quais, por sua vez, voltam à Terra sob forma de chuva ou neve, mais uma vez, engrossando nossos abastecimentos de água fresca. A precipitação é absorvida pelo solo ou corre para lagos e rios que a levam de volta para o oceano, onde todo o ciclo recomeça. As plantas, animais e seres humanos interceptam a água em seu ciclo, usam-na, excretam-na, depois passam-na adiante, muitas vezes poluindo-a nesse processo. À medida que os anos se passam, interferimos cada vez mais no ciclo natural, desviando a água de seus canais originais, tirando grandes quantidades do solo e contaminando-a com esgotos e produtos químicos. Nosso abastecimento de água fresca, apenas 3% da água da terra vem de rios e lagos ou da água do solo, que é naturalmente purificada ao se filtrar através de muitas camadas de sedimento até chegar aos lagos subterrâneos das profundezas, conhecidos como aquíferos. Cavamos poços para tirar essa água potável pura, mas com muita frequência abusamos de nosso fornecimento de água, violando os princípios do Tao, ignorando o ciclo, usando água como produto e não como processo, poluindo-a e desperdiçando-a. Quando ignoramos o ciclo, a maioria dos países ocidentais tem usado seu abastecimento limitado de água fresca com pouca compreensão ou respeito pelo ciclo natural. Sempre que aumenta a poluição de uma cidade, os departamentos de água cavam mais poços, esvaziando os aquíferos locais, ou constroem imponentes aquedutos, importando água de lagos ou rios distantes, causando prejuízos incalculáveis aos habitats naturais. Os aquíferos no mundo inteiro estão sendo esgotados por excesso de consumo. O aquífero Oglala, no meio oeste americano, tem milhares de anos, vem dos tempos do Pleistoceno. Se continuarem os atuais índices de consumo, estará seco dentro de 40 anos e levará milhares de anos para se encher outra vez. O esvaziamento do aquífero alterará radicalmente a vida em toda a extensão do Kansas, Nebraska, Iowa e outros estados do meio oeste, causando não apenas graves secas, mas um aluimento maciço. O aluimento, ou seja, o afundamento da terra depois da remoção da água do solo, já está disseminado na Califórnia. A cidade de Alviço, perto da extremidade sul da Baía de São Francisco, afundou 3 metros, colocando toda a área abaixo do nível do mar e sujeitando-a a repetidas enchentes. O Vale Central da Califórnia afundou ainda mais dramaticamente, até cerca de 30 metros em algumas áreas. Quando a água do solo e da superfície é insuficiente, muitas cidades importam água através de grandes aquedutos. Os projetos para fornecimento da água urbana modificaram a paisagem natural, inundando a terra com reservatórios artificiais, secando rios e lagos. Lago Mono, um lago salgado com 1 milhão de anos de idade no nordeste da Califórnia, está sendo esvaziado para fornecer água a Los Angeles. Estendendo-se por mais de 158 quilômetros quadrados, o lago é um refúgio de pássaros, cheio de camarões. Todo ano, 50 mil gaivotas da Califórnia, 85% da população do estado, criam seus filhotes
em suas ilhas vulcânicas. Mais de 1 milhão de outros pássaros param ali durante suas migrações anuais. À medida que o nível da água cai e a salinidade aumenta, o Lago Mono vai aos poucos morrendo. Os rios que o enchem foram desviados 600 quilômetros para o sul, através do aqueduto de Los Angeles, e em breve o lago estará demasiado salgado para conservar a vida. Entre 1978 e 1989, a água baixando expôs uma estreita faixa de terra ligando as linhas à terra firme. Coiotes e outros predadores atacaram e mataram os pássaros e filhotes em seus ninhos. O nível da água continua a cair, deixando uma faixa de poeira branca em torno do lago, agora com 1,5 km de largura. Quando agitada pelos fortes ventos da área, essa camada alcalina mata a vegetação local e poderá tornar-se um risco para a saúde dos moradores das proximidades. Os cidadãos locais desenvolveram um movimento espontâneo para salvar o Lago Mono, apoiados por outros indivíduos necessitados em todo o estado e em toda a nação. Enfrentando os poderosos interesses de uma imensa empresa de serviços públicos, eles estão perguntando por que o lago e sua vida selvagem deverão ser sacrificados em nome de um maior desenvolvimento e para encher as piscinas de seus vizinhos, esbanjadores do sul. A história do Lago Mono e o problema do alimento ilustram dramaticamente o princípio taoísta da unidade. Como aprendemos no último capítulo, o Tao ensina: a natureza é um sistema vivo, tão sagrado que quem o usar de forma profana certamente o perderá, e perder a natureza é perder a nós mesmos. Tao 29. Poluição. A natureza é uma teia interligada, um complexo sistema integrado. Quando mexemos numa parte, causamos inevitáveis repercussões. Todo ano, os países desenvolvidos enchem rios e lagos com produtos químicos da indústria, derivados do petróleo, solventes, sal da estrada, lixo, detergentes domésticos, pesticidas e detritos orgânicos. Lembrando que na Europa é usado sal no inverno para derreter a neve, então por isso que acaba havendo esse sal na estrada como um lixo. Alguns quilômetros adiante, no rio, a água é bombeada, tratada com cloro e outros produtos químicos, e depois mandada de volta através dos oceanos como água potável. Por uma espécie de karma aquático, o que enviamos nos é devolvido, ameaçando nossa saúde. Fertilizantes químicos contendo nitratos transformados pelo corpo humano em nitrossaminas que causam câncer de estômago. Muitas vezes filtram-se em nossa água de beber. Hormônios e anticoncepcionais excretados na urina já foram parar nos rios urbanos e podem resultar num decréscimo da fertilidade da população. Os produtos químicos industriais contaminam a água do solo em muitas áreas, com chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, dioxina e outros venenos, colocando a vida em risco por repetidas vezes. Esse aumento da poluição da água está ameaçando nossa saúde e destruindo outras formas de vida. Nos últimos anos, peixes e mamíferos marinhos têm morrido de doenças misteriosas, com seus sistemas de imunidade enfraquecidos pelas águas poluídas. Até nossas mal orientadas tentativas de permanecer limpos podem prejudicar o meio ambiente. Os fosfatos contidos na maioria dos detergentes correm para as vias aquáticas, encorajando o maciço crescimento de algas que tornam a água verde e limosa e esgotam seu oxigênio, de forma que os peixes morrem sufocados. Exercício pessoal para reduzir a poluição da água. Como participantes conscientes do ciclo da água, podemos ajudar a reduzir a poluição tomando medidas positivas nas seguintes áreas. Evite ou reduza seus fosfatos. Use sabão ou detergente biodegradáveis que não contenham fosfatos. Estão à venda em algumas lojas especializadas em produtos naturais e são usados há anos na Suíça. Até encontrar alternativas, pelo menos reduza a quantidade. Meia xícara de sabão em pó basta para lavar suas roupas. Não use em excesso substâncias para branquear e tirar manchas. Algumas lojas de produtos naturais e catálogos para encomendas pelo correio vendem produtos de limpeza biodegradáveis. Procure por eles e até encontrá-los, use menos do tipo comercial. Não use produtos para purificar a água no banheiro.
Eles simplesmente poluem a água com substâncias químicas e perfumes artificiais. Não use produtos químicos no jardim. Os fertilizantes artificiais, como os fosfatos, causam o crescimento desenfreado das algas e colocam nitratos na água. Os pesticidas entram na cadeia da água, prejudicando muitas outras formas de vida. Faça jardinagem orgânica, fertilizando a terra com adubos compostos e usando controles naturais para as pragas. Você aprenderá como fazer isso lendo o próximo capítulo, então não perca o próximo capítulo. Não atire óleos, tintas e produtos químicos pelo escoadouro, óleo de motor, ácido de bateria, cera para polimento de automóveis, terebentina, tinta. Tudo isso precisa ser jogado fora com segurança. Algumas cidades têm um depósito de lixo especial para restos deste tipo. Telefone para a companhia de lixo local e peça conselhos. Troque ideias com outras pessoas. A água que usamos pertence a todos nós, a nossos descendentes e às muitas formas de vida neste planeta. Quanto mais pessoas a usarem com sabedoria, mais saudável será nosso futuro coletivo. Todo dia, as pessoas não tal abusam do ciclo da água, desperdiçando-a. Na natureza, nada é desperdiçado, tudo é usado, reciclado, devolvido à fonte. Os povos nativos que vivem próximos da terra sempre respeitaram seus ciclos, cooperando com a natureza. Quando deixam para trás suas raízes, os povos industrializados substituem a cooperação pela conquista. Na América do Norte, os índios das planícies faziam uma oração antes de matar um búfalo e depois usavam todas as partes do animal: a carne para alimentação, o couro para roupas e abrigos, os ossos para os instrumentos e objetos decorativos. Quando a rodovia transcontinental estendeu-se em direção ao oeste, outros americanos começaram a bater os búfalos a tiros como esporte. Disparando fuzis pelas janelas, mataram centenas de búfalos enquanto o trem passava velozmente, deixando seus corpos a apodrecer na poeira. Como o búfalo, a nação índia desapareceu na esteira da expansão para o oeste e jamais cuidamos de aprender sua sabedoria. Na América, essa atitude de conquista e exploração ainda distorce nosso relacionamento com a natureza. Achamos que ela não precisa de cuidados e tiramos-lhe tudo em grandes quantidades, desperdiçando recursos com irresponsável descontrole. Em 1975, cada pessoa nos Estados Unidos usava 1.595 galões de água por dia para uso pessoal, para cultivo agrícola e para sustentar negócios, usinas elétricas e manufaturas. Se a atual tendência continuar, enfrentaremos racionamentos gerais de água nos Estados Unidos por volta do ano 2000. Então já se passaram 21 anos, né? Imagino como é a situação hoje, como está hoje, se não foram tomadas nenhuma medida, né? Mas o desperdício ainda continua, como diz a autora. Sem levar em conta os ciclos naturais, os americanos agem como se existisse um ilimitado abastecimento de água todas as vezes em que abrem a torneira. Será que a gente não está fazendo o mesmo? E nossa tecnologia encoraja esse desperdício. 1/4 de toda a água doméstica desce diretamente pela privada, poluindo de 5 a 7 galões de água por dia a cada descarga. Para sustentar nossa típica dieta de carne e batata, a empresa agrícola usa enormes quantidades de água a cada ano, 2.500 galões para produzir meio quilo de carne. Meio quilo de arroz precisa de apenas 500 galões é a medida de água, né, que ela considera aqui no livro. Um copo de leite, 100 galões. Meio quilo de farinha de trigo, 75 galões. Uma espiga de milho, 80 galões. Um ovo, apenas 40 galões. Comer menos carne e mais carboidratos complexos não apenas reduziria nosso uso de água, mas baixaria nosso colesterol, trazendo maior saúde para nós mesmos e para o nosso planeta. Mudanças nos negócios e na tecnologia reduziriam o desperdício de água e causariam um corte significativo na poluição. Inventores suecos desenvolveram um tipo de privada que aduba, devolvendo ao solo os detritos orgânicos, sem poluir o abastecimento de água. Os estudiosos John Seymour e Herbert Girardi recomendaram um sistema de água dual nas casas, com um conjunto de canos trazendo água fresca destinado ao consumo e à limpeza, e outros para a descarga da privada, lavagem do carro, irrigação da grama e ainda para finalidades industriais. Mas até nossa sociedade realizar mudanças em ampla escala,
podemos, cada um de nós, começar a conservar voluntariamente nossa água. Uma seca recente na área onde moro tornou imperativa a conservação da água. A maioria de meus amigos atendeu a racionamento de água, mas algumas pessoas ainda ignoram os regulamentos. Para salvar seus gramados bem tratados, irrigam excessivamente, deixando centenas de galões de água escorrerem pela rua. Juntamente com meus vizinhos no verão passado, Jim e eu começamos a conservação voluntária, instalando cabeças de chuveiro que economizam água, colocando garrafas nos tanques da privada para reduzir o desperdício e checando nossas torneiras para evitar qualquer vazamento. Este ano, temos uma coleção de baldes pela casa toda, um para cada chuveiro, pia e outro para a pia da cozinha. Apanhamos essa água cinzenta e a levamos para fora, a fim de molhar nosso jardim. Os gramados, jamais gostamos muito deles, não molhamos absolutamente. Planejamos substituí-los por paisagem comestível, plantas nativas e alecrim, que resiste à seca. Embora muitas pessoas se queixem das restrições causadas pela falta de água, talvez elas sejam, na verdade, um grande bem, tornando as pessoas mais conscientes do meio ambiente e do uso que fazem da água. Talvez passemos todos a considerar a natureza de forma menos despreocupada, percebendo com maior clareza nosso lugar no ciclo mais amplo. Exercício pessoal. Mesmo se não houver nenhuma seca em sua área, você pode conservar a água usando-a mais conscientemente. A conservação pessoal faz a diferença. Você pode começar pelo seguinte: fechando a torneira quando estiver escovando os dentes, barbeando-se ou lavando a louça. Só usando as máquinas de lavar pratos e de lavar roupas quando estiverem inteiramente cheias. Consertando logo todos os vazamentos, colocando um recipiente plástico cheio de cascalho ou uma sacola plástica cheia de água no tanque de sua privada, para reduzir o desperdício. Se todas as privadas da América tivessem isso, poderíamos economizar 60 milhões de galões de água por dia, instalando cabeças de chuveiro que economizam água, ou seja, as populares duchas, Não usando a lixeira que gasta água em grande quantidade. Em vez disso, transforme em adubo os restos de sua cozinha, tomando banhos de chuveiro mais curtos, lavando seu carro com um balde, usando a mangueira por pouco tempo e em seguida fechando a água. Você também pode chamar o departamento de água local e descobrir de onde vem sua água. Fiz isso e eles me enviaram algumas informações sobre o sistema de água da área onde moro. O TAO nos encoraja a aprender cada vez mais sobre a natureza, procurando os modelos mais amplos e nos tornando mais conscientes dos ciclos em nossas vidas, porque quanto mais entendemos, mais somos capazes de nos harmonizar com eles. Respeitando nosso ciclo de água, cuidando de uma árvore ou plantando um jardim, sintonizamos-nos pessoalmente com a sabedoria do TAO. Familiarizados com o ciclo das estações, aprendemos que a primavera inevitavelmente se segue ao inverno e que com cada declínio vem uma renovação correspondente. Este princípio do Tao traz sabedoria, paciência e esperança duradouras. Como a vida inteira é dinâmica, percebemos a futilidade de nos prendermos em excesso a qualquer objeto ou experiência. Sabemos que todo organismo, toda situação, até o pior dos problemas, tem seu próprio ciclo de nascimento, crescimento e declínio. Aprendemos a importância da regulagem do tempo. Observando os ciclos em torno de nós, descobrimos quando combinar nossas energias com as dos outros. Será que a estação está madura para a mudança? Estudem o Tao e saberão. Afirmação: agora sei que minha vida é pacífica e harmoniosa. Estou mais consciente dos ciclos dentro e em torno de mim. Observo as modificações no Sol, na Lua, na água e na Terra e coopero com elas. Respeito a mim mesmo, a mim mesma e ao processo. Harmonizo-me com a natureza e com todos os demais em minha vida. Agora recebo uma paz maior em minha vida. E assim seja. Gratidão a você que esteve comigo até o final deste capítulo. Nos vemos em breve no capítulo 14. Forte abraço.